e aí a pessoa abre o teu e-mail e no teu e-mail tá, segue em anexo o nosso portfólio, caso tenha alguma necessidade, entre em contato comigo. Isso definitivamente está fadado ao fracasso. Esse é um e-mail muito fraco. Eu vou explicar para vocês uma estrutura de e-mail que vai ajudar você a escrever um e-mail e você vai conseguir utilizar isso já imediatamente, tá? Imediatamente, para usar hoje, se você quiser, isso que eu vou te ensinar aqui. Esse e-mail, você não vai mandar um único e-mail para o cliente de prospecção. Você vai mandar para o cliente, no mínimo, 3 e-mails de abordagem. Então, essa estrutura é uma possibilidade que você tem para você fazer 3 variações. Porque você vai tentar novos canais e se você fez um trabalho correto de identificar quem é teu cliente, se você definiu que a construtora X se encaixa no perfil que você quer, não faz sentido você desistir na primeira abordagem. É por isso que você usa mais de um canal na prospecção. Eu estou explicando aqui para vocês o e-mail, né? Mas a cadência de prospecção ideal tem que ter mais de um canal. Porque pode ser que a pessoa, o João da construtora X que você quer conversar com ele não olhe muito o e-mail. No meio dos e-mails que você vai mandar para ele, desses 3 e-mails, você vai fazer tentativas de ligação. Porque se o João não vê o e-mail, você vai pegar ele no telefone. E se o João não responder teu telefone, você vai mandar mensagem para ele no LinkedIn. E se o João não responder o LinkedIn nem o telefone, ele vai ter aí no e-mail. Então você está tentando abordar o João por diferentes canais. Então quando você sabe que o João é uma empresa que faz sentido para você, vai valer a pena você tentar falar com o João de diversas formas. Então a cadência ideal tem que ter vários contatos, tá? Mas hoje aqui a gente tá falando só sobre o e-mail. Cada um tem suas particularidades. Beleza. Cara, começou o e-mail. Vai ter lá no primeiro campo, e-mail @estúdio. Beleza, aqui tá teu e-mail. A primeira coisa que vai ter no e-mail é o título. Isso daqui é extremamente importante. O título do teu e-mail é uma das coisas mais importantes do teu e-mail. E eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você manda um e-mail para alguém, aí vai chegar lá para a pessoa isso daqui, né? Se você usa lá o Gmail, vai ter tipo essa flechinha aqui, e aí vai ter aqui, logo do lado, o nome da pessoa que mandou o e-mail, vai ter um tracinho, vai ter o título, e aí, logo depois do título do e-mail, vai aparecer uns textos aqui, ó. Essa parte aqui, que eu chamo de briefing, na verdade, essa linha aqui. O que é esse briefing aqui? Ele pega um pedaço do que você escreveu no começo do e-mail e coloca nessa linha aqui. Então a pessoa que recebe o teu e-mail, a hora que ela olha lá a lista de e-mail dela, ela vê o teu e-mail, João, estúdio não sei o que, título do e-mail, alguma coisa, e ele vai ler aqui um pedaço da tua mensagem, que pode ser, oi, tudo bem? Ele vai ler isso daqui, oi, tudo bem? Então isso tudo aqui faz parte do que o cliente vai olhar para decidir se ele vai abrir o teu e-mail ou não. As duas partes principais aqui do início do e-mail, que são extremamente importantes, e se você não fizer isso aqui bem, o resto não vai nem vai adiantar de nada, é o título mais o briefing. Mas aqui na primeira linha, aqui ó, o e-mail que você está escrevendo, vai ter o título. Então o título é extremamente importante. Qual é o objetivo principal do título? A abertura do e-mail. Então o teu título tem que ser altamente relevante. Como que você faz para que seu e-mail seja aberto? O teu título tem que gerar curiosidade. Então veja, um título de e-mail que fala simplesmente imagem 3D para projetos ou maquete eletrônica, cara, se você falar isso, você está sendo genérico, porque provavelmente muitas outras empresas e pessoas usam isso e talvez o cara já te ignore se ele não estiver precisando, ele não queira nem abrir o teu e-mail. Então você tem que chamar a atenção, você tem que gerar curiosidade, você tem que falar algo a mais, você tem que sair do padrão comum, você tem que ser mais relevante. Se você quer que o cliente preste atenção, você tem que chamar mais a atenção dele. Você vai chamar mais atenção e gerar curiosidade, mas não de forma aleatória, de forma relevante. Exemplos de como você pode fazer isso. Por exemplo, usando nome de concorrente ou nome de empresas parecidas com ele.
que ele vai conhecer. Você pode gerar curiosidade, chamar atenção e ser relevante falando sobre dores desse cliente. Ah, o cara tem problema com prazos, ou o cara... Não importa, tem vários problemas que ele pode ter. Objetivos que ele pode ter. Vender o empreendimento, vender antes, acelerar as vendas, acabar o material gráfico antes. Isso tudo são coisas que são relevantes e que podem gerar curiosidades. Tá? Eu já vou dar exemplos práticos. A princípio só estou te mostrando aqui da onde que você tira a relevância. Da onde mais você pode tirar relevância? De algum projeto do cliente. Nome de algum projeto, nome de algum lançamento que esse cliente já fez. Você citar um nome de alguma coisa, de um projeto desse cara, vai ser relevante para ele. Provavelmente ele vai prestar atenção. Se o cara tem lá um projeto que ele lançou e o nome do edifício do projeto é Edifício Itália, e no título do e-mail tem algo que fala Edifício Itália, ele vai prestar atenção. Por quê? Porque você está falando algo que é relevante para ele. O olho dele está treinado para prestar atenção nisso. Tá? Então você está gerando curiosidade, você está chamando atenção, sendo relevante. Tá? Eu já vou dar alguns exemplos para você. Outra coisa que você pode usar para chamar atenção e gerar curiosidade. O nome do cliente. Ah, o nome do cara é João, Marcelo. Cara, coloca o nome dele no título. É uma possibilidade. Tá? O que eu estou colocando aqui são possibilidades. Tá? Não significa que você vai colocar tudo isso aqui no mesmo título. É que existem muitas formas de você fazer esse título. Estou trazendo aqui para você as possibilidades que você vai implementar para chegar nesse possível título. Então vamos dar um exemplo aqui utilizando o nome do concorrente. E esse título que eu vou te falar agora é um título que eu já usei e quando eu utilizava esse título, eu conseguia taxas de abertura aí de 60%. Tá? Qual que era o título? O que aprendemos com... E aí era o nome do cliente, o nome de um concorrente. Na verdade, eu utilizava o nome de um cliente que eu já atendi, que era um cliente muito grande e que para alguns clientes chamava muito atenção. Como ele queria saber como nós ajudamos essa construtora. Porque fazia sentido para ele, chamava a atenção dele, porque ele tinha interesse em saber como que essa construtora resolvia algum problema. Né? O nome dessa construtora, falar, cara, ajudaram essa construtora, o que aprenderam com essa construtora? Essa construtora é uma referência para mim, ou essa construtora é meu concorrente, chama a minha atenção, eu quero saber mais sobre isso. Isso deixa o cara alerta. Se você tem um cliente que está numa região em que você já atendeu alguém dessa mesma região, você pode usar isso, tá? Para funcionar essa questão aqui do concorrente, você tem que falar de um concorrente ou de um cliente que você já atendeu que seja conhecido por esse cara. Isso vai funcionar muito melhor. Então, se você está atendendo a região aí de, digamos aqui, eu estou em Curitiba, se eu estou atendendo a região de Curitiba, e eu cito aqui nesse e-mail o que aprendemos com, ou como ajudamos tal construtora. Eu vou citar aqui uma construtora dessa região. Porque se o cara não perceber sentido, ou seja, se ele não conseguir identificar, você colocou aqui, como ajudamos a construtora SP. E se o cara nem sabe quem é a construtora SP, talvez ele nem queira saber, talvez ele ignore. Agora, se você trouxer algum cliente que com certeza ele vai saber o nome, ele vai prestar mais atenção. Tá? Então você pode trazer isso para chamar a atenção dele. Outra coisa que você pode usar, por exemplo, o nome do empreendimento do cliente. Né? Por exemplo, um título que você pode utilizar é Edifício Itália e os novos lançamentos. Edifício Itália e os novos projetos da construtora tal, que é o nome do cliente. Você está trazendo para ele duas coisas que geram conexão, o nome do prédio e o nome da construtora. Você, dentro do e-mail, depois você vai falar sobre os novos projetos que ele pode lançar no futuro. Mas você está criando um título aqui que vai fazer ele prestar atenção em você. Então, o que aprendemos com o nome do concorrente? Edifício Itália ou Edifício Itália e os novos projetos de 2024. Edifício Itália e os novos projetos da construtora SP. Outra forma que você pode utilizar, que eu dei aqui o exemplo, você utilizar dores e objetivos. Se um dos objetivos desse cliente, e você sabe porque você conhece esse cliente, se ele tem dores e tem problemas com, por exemplo, necessidade de velocidade nos projetos, velocidade nos lançamentos, ou você tem algum diferencial que você consegue agregar velocidade para esse cliente, você pode ter, por exemplo, aqui nesse título, mais velocidade nos lançamentos da construtora SP. O construtor SP é onde você está personalizando esse e-mail. O cara vai ver o nome dele lá, o nome da empresa dele lá. Isso, veja, todos os exemplos que eu dei aqui para você está citando coisas que fazem sentido para esse cliente.
Ou seja, você está trazendo relevância. E você está inserindo algumas pitadas de algumas coisas para chamar atenção e gerar curiosidade. Quando você fala de concorrente, gera curiosidade. Quando você fala mais velocidade nos lançamentos da consultora SP, ele fala, caraca, como assim mais velocidade nos meus lançamentos? Vai chamar a atenção dele, ele vai querer saber mais. Claro, uma coisa importante, o título não pode ser uma coisa vaga que depois não vai fazer sentido com o que está lá dentro do corpo do teu e-mail. Tá? O teu título tem que se conectar com o que você vai dizer lá dentro depois. Não dá para colocar um título aleatório e aí lá dentro não tem nada a ver. Tá? Você vai ter que criar essa conexão. Mas o título é extremamente importante. Ele tem que chamar a atenção. Não pode ser só aquele títulozinho imagens 3D. Tá? Isso é muito básico. Muito básico. Tá? Use essas ideias que eu passei aqui, essas conexões, essas possibilidades para você criar títulos mais relevantes. Lembre, teu objetivo é ser relevante, chamar atenção e gerar curiosidade. Esse é o objetivo do título. Tá? Beleza. Passou aqui do título,